E aí galera, mais uma aula de física com o professor Jackson. Hoje estaremos fazendo alguns exemplos do livro didático sobre campo elétrico, potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Muito bem galera, olha só. A questão 1 fala o seguinte: em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para o oeste, é colocada uma carga pontiforme de 0,5 microcoulomb. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Tá, o que a gente tem que saber aqui para resolver? Quando a gente começa a pensar em campo elétrico, eu tenho que entender que quando eu falo um ponto P, eu estou falando de um ponto P mesmo. Um ponto aleatório, não tem nada aqui, não tem carga. É um espaço, é um ponto no espaço. Ok? O campo elétrico ele vai existir aqui. E ele fala para mim que esse campo elétrico ele está apontado para o oeste. Esse é o nosso campo elétrico, então. E aí a gente tem que é colocada uma carga pontiforme nesse ponto. Agora sim, nesse ponto é colocada uma carga, ok? Quando eu coloco essa carga aqui, essa carga ela vai ter um valor de 0,5 microcoulomb. Ok. Então essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção de sentido leste. Tá vendo que ela está se opondo, né? Muito bem. Então ela vai ficar sujeita a uma força elétrica e essa força elétrica ela vai ter um valor de 0,5 newtons. Tá. Todas as vezes que nós tivermos campo elétrico e força elétrica em oposição, sentidos contrários, como é o caso aqui, nós já sabemos o sinal dessa carga. A carga é negativa. Se fosse positiva, a força e o campo estão com a mesma direção e sentido. Tá. E como é que a gente faz para achar o módulo do vetor campo elétrico? É a aplicação da equação do campo elétrico. O campo elétrico vai ser igual a força dividido pelo módulo da carga. O campo elétrico, então, vai ser igual a força, 0,5 newtons, divididos por carga, que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Vou dividir o 0,5 pelo 0,5, ou simplesmente cortar eles, né? E a gente vai encontrar 1. Então, o campo elétrico vai ser igual a 1, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Quais expoentes? Aqui é como se tivesse 10 elevado a 0. 0 menos o de baixo, que é menos 6. Automaticamente fica mais 6. Esse é o valor para o campo elétrico. 1 vezes 10 elevado a menos 6 Newton por Coulomb. O que isso aqui significa para a gente? Significa que se nós tivéssemos colocado aqui uma carga de 1 Coulomb, ela ficaria sujeita a uma força de intensidade de 1 vezes 10 a sexta. Tá? Aqui ela ficou com 0,5 newtons porque ela não tem o valor de 1 coulomb, ela tem o valor lá de 0,5 microcoulomb. Mas se a gente tivesse colocado aqui 1 coulomb, ela teria uma força aí de 10 a sexta newtons. Muito bem. Questão 2. Caracterize o vetor campo elétrico gerado pela carga. Já vou tirar os dados aqui. Q
igual a menos 2 nanocoulomb. Veja bem, hein? Esse nzinho significa 10 elevado a menos 9, tá? Esse nano aqui significa 10 elevado a menos 9. No ponto P da figura, ele fala assim, ó, o meio é o vácuo. E aí ele dá o valor lá da constante eletrostática. O que acontece aqui? Ele quer que a gente coloque aqui o campo elétrico girado aqui, ó, nesse ponto P. Nesse ponto P não tem carga, galera, só tem um ponto P mesmo. Essa carga aqui, ó, ela é negativa. Se ela é negativa, ela vai estar gerando aqui, nessa reta horizontal, um vetor que é no sentido da esquerda para a direita. É a aproximação, tá? Então, o vetor campo elétrico nesse ponto P, ele vai ter esse sentido aqui. Maravilha. E como é que a gente faz para calcular qual é o valor desse campo elétrico? É a aplicação da outra equação que nós temos para o campo elétrico, onde o campo elétrico é igual ao valor de K0, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que aqui é sempre o módulo, tá? Maravilha. Então, o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 2 vezes 10 elevado a menos 9, e a distância ao quadrado vai ser igual a 30 centímetros, né? Que vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 1. Já transformada para metro e já organizada a unidade de medida e a anotação científica dela. Maravilha. O que a gente faz aqui? Vamos multiplicar lá em cima primeiro, que vai dar 9 vezes 2, 18. Conserva a base 10 e soma as potências. 9 mais menos 9, 0. Divididos para 2, elevando aqui o 3, né? Fica 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 10 elevado a menos 2. Então, o campo elétrico vai ser igual a 9 a 18 divididos por 9, que dá 2. Conserva a base 10 e subtrai as potências. 0 menos o menos 2. Mais 2, então, resultado aí para a potência. 2 vezes 10 elevado a 2 newtons por coulomb. Muito bem. Questão 3. Sobre um plano horizontal, estão fixas duas cargas pontuais, QA, que tem o mesmo valor de QB, que valem menos 1 microcoulomb, separadas de 80 centímetros, conforme indica a figura. As cargas estão imersas no vácuo, dá o valor do K0 para a gente, e pede para determinar a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto X, situada a meia distância da reta que separa as duas cargas. Galera, então nessa questão aqui, olha só, ela vai ter um ponto, certo? Que é no centro, entre essas duas cargas, e ele quer saber qual que é o valor para o vetor campo elétrico nessa situação aí. Bem, o que a gente vai ter nessa questão? A gente vai ter que o vetor campo elétrico aqui, ele tem que dar nulo, tem que dar zero, certo? Por quê? Teoria. Vamos lá? Dá para fazer por conta igual está no livro? Dá para fazer, mas não precisa.
No ponto P, a carga B vai estar fazendo um campo elétrico no sentido de aproximação. Aqui nós temos o campo elétrico gerado pela carga B. E a carga A? A carga A também é negativa. Então, ela também vai estar fazendo aqui um vetor campo elétrico no sentido de aproximação a ela. E aí, você tem que as duas cargas têm o mesmo valor, 1 microcoulomb. As duas cargas estão com a mesma distância, que é 40 centímetros. Automaticamente, independente do valor que venha a ser isso, tanto o campo elétrico B quanto o campo elétrico A vai ter o mesmo valor. Aí você vai ter que, como eles são iguais e são opostos, a soma vetorial deles, na real, é uma subtração, né? Que vai ser, então, um menos o outro, que dá zero, tá? Então, na letra A, o campo elétrico resultante no ponto P vai ser igual a zero. A gente nem perde tempo calculando isso. Vamos para a letra B. A intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto Y, distante 100 cm da carga A e 60 cm da carga B. Muito bem, pessoal. Nessa questão, a gente não tem escapatória, a gente vai ter que calcular, tá? Bem, o que vai acontecer? A gente vai ter que calcular aqui o campo elétrico de A. Vamos lá. Campo elétrico de A. Ele fala que em relação ao ponto Y, o A ele está a uma distância de 100 centímetros, né? Então, vamos colocar aqui, ó. K0, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga, 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Lembrando que é micro aqui. Divididos pela distância, 100 centímetros. 100 centímetros é exatamente igual a 1 metro ao quadrado. Então, o campo elétrico de A vai ser igual a 9 vezes 1, 9, conserva a base 10, soma as potências, 9 mais menos 6 fica 3. 1 ao quadrado é 1 e a gente acha aqui o campo elétrico de A. Muito bem, vamos pegar agora e descobrir o campo elétrico de B. Campo elétrico de B, o mesmo K0, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é a mesma, né? Mesmo valor, 1 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância? A distância é 60 centímetros. Então, isso aqui vale 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Campo elétrico de B vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à terceira, divididos por... Bem, aqui a gente vai ter 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é 36 vezes 10 elevado a menos 2. Campo elétrico de B vai ser igual... Se a gente pegar 9 e dividir para 36, a gente vai encontrar 0,25. E a gente arruma a vírgula, né? E encontra aqui como resultado 25 vezes 10 elevado à terceira newtons por coulomb. Muito bem. E agora, como é que a gente faz para resolver
essa situação aí. Tá, o que a gente tem que entender aqui, galera? A gente tem que entender que nós vamos chegar numa partezinha bem chata, que é a aplicação da lei do cosseno. É como a gente chama aqui de regra do paralelogramo, tá? Por que está acontecendo? Nós temos dois campos elétricos agindo no mesmo ponto. Nós temos o campo elétrico gerado pela carga A, que vale 9 vezes 10 elevado à terceira, e nós temos um outro campo elétrico gerado aqui pela carga B, que está valendo 25, né? O problema é que, diferente de antes, nós não temos mais ele aqui no meio. Nós estamos em um ponto aleatório aí, e esse ponto aleatório está a 1 metro da carga A e 60 centímetros da carga B. A gente pode ter que esse ponto, por exemplo, está a 1 metro aqui, 60 daqui, ele pode estar aqui, ou até mesmo ele poderia estar aqui em cima, né? São situações possíveis. Pegando a imagem do livro aí, que ele desenhou bacaninha pra gente, é como se nós tivéssemos pegado esse ponto aqui em cima, né? Então o ponto Y está aqui, a 1 metro de distância da carga 1 e a 60 centímetros, né? 0,6 metros de distância aqui da carga B. E aí a gente já sabe esses campos elétricos, né? Acontece que o campo elétrico aqui da carga B em Y, né? Tá aqui, ó. Ele vale 25 vezes 10 elevado a 3. E o outro aqui, do A, como está mais longe, vai ser menor, né? Nós vamos ter que vale 9 vezes 10 elevado à terceira, ok? O que acontece aqui? A gente vai então ter a regra do paralelogramo. Eu vou estar desenhando aqui esses vetores, porque essa parte de desenho é importante para a gente conseguir resolver, tá? Bem, verdinho claro aqui, nós temos a representação do vetor campo elétrico A no ponto Y, né? E aqui no verde escuro eu tenho a representação do vetor. Como a gente sabe que ele é maior, eu vou desenhar um pouquinho maior, né? Campo elétrico. Olha aí que ele vai estar um pouquinho mais inclinado para cá. O vetor campo elétrico gerado, né, pela carga B. Por que eles estão aproximando? Né? Porque são negativos, gente. Fica esperto, hein? Se fosse positivo, estaria se afastando. Então, campo elétrico de B em Y. Beleza, gente. O que acontece? Para a gente aplicar a regra do paralelogramo aqui, nós precisamos traçar uma reta paralela, e aqui dá a ideia de paralelogramo, né? A o vetor aqui, campo elétrico A. E também uma paralela ao vetor campo elétrico B. Olha lá. Aqui no cruzamento dessas paralelas, nós vamos ter a projeção do vetor campo elétrico resultante. Aqui. Ou seja, para a gente poder resolver isso daqui, nós temos que aplicar a lei do cosseno. Onde aqui nós vamos ter um ângulo. Que ângulo é esse? Bem, observe que aqui tem um triângulo, né? Retângulo. Então, nós vamos ter que isso daqui vai ser igual, se a gente pegar o cosseno, por exemplo, ó, cosseno desse ângulo θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é 0,6 metros, dividido pela hipotenusa, que é 1 metro. Tá vendo? Então, o cosseno desse ângulo vale 0,6. O que é a regra do paralelogramo, né? E a aplicação aqui da lei do cosseno? Nós vamos ter essa equaçãozona aqui, gente, ó. Campo elétrico
resultante ao quadrado vai ser igual ao campo elétrico, nesse caso, A ao quadrado, mais o outro campo elétrico, que é o B ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro campo elétrico, que é o A, vezes o do B, vezes o cosseno do ângulo entre eles aqui. Essa é a nossa equação, tá? Vamos substituir os valores aqui e a gente vai encontrar o seguinte: campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao campo elétrico de A, ó, isso que a gente calculou aqui, 9 vezes 10 elevado à terceira, mais o campo elétrico de B, esse aqui, 25 vezes 10 à terceira. Tá? Então aqui a gente já colocou a terceira, não colocou 2,5 vezes 10 à quarta, porque lá na frente já sabia que tinha que ficar aqui, ó, mesma potência para poder dar soma, tá? Isso é uma regra da notação científica. Para poder somar ou subtrair, a potência tem que ser igual. Mais 2 vezes. Aí a gente repete o primeiro, 9 vezes 10 à terceira. Repete o segundo, 25 vezes 10 à terceira. E o cosseno de 60, o cosseno de 60 não, perdão. E o cosseno aqui desse ângulo, ó, 0,6. Pronto. Agora eu tenho todos os dados da forma correta e é só resolver isso daqui, tá? Não posso esquecer que é ao quadrado aqui, ó. Beleza. Campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual. Aí nós vamos ter o 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, vezes 10 elevado à sexta, mais 25 ao quadrado, é 625, vezes 10 elevado à sexta, mais 2 vezes 9 vezes 25 vai dar 270, vezes 10 elevado à terceira, tá? Opa, vezes 10 elevado à sexta, né? Que é multiplicação. Na multiplicação a gente conserva a base 10 e soma as potências. Isso aqui ainda vezes o 0,6. Aí fechou, né? Então, multipliquei lá 2 vezes 9 vezes o 25, e aí vezes 0,6 eu encontrei 270. Agora, ó, observe que está todo mundo com a mesma potência, né? 6, 6 e 6. Aí eu posso somar. Vou somar então o 81 mais o 625 mais o 270. E eu vou encontrar o total de 976, e quando é soma a gente repete a potência elevado à sexta. O que acontece agora, gente? Ó, quadrado aqui vira a raiz do outro lado. Então nós vamos ter que o campo elétrico resultante vai ser igual a raiz de 976 vezes 10 elevado à sexta. Ok, a raiz de 976 não dá um número redondo, tá? Então a gente vai encontrar aqui que o resultado vai ser igual a 3,12, já organizando as casas, tá? Vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Muito bem. Questão 3 resolvida. Questão 4 agora. Muito bem. Na questão 4, a gente vai ter o seguinte, ó, considere duas cargas pontiformes, QA igual a 1 microcoulomb e QB igual a 2 microcoulombs, separadas por uma distância de 1 metro e fixas, respectivamente. Nos pontos A e B de um plano horizontal, determine um ponto P ao longo da reta que une as cargas A e B, em que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Muito bem, pessoal.
gente tem que tomar cuidado com esse tipo de exercício aqui, porque é muito comum ele em vestibular, tá? É muito comum saber onde que a força ou o campo elétrico vai ser nulo, até mesmo o potencial vai ser nulo. Então é bacana a gente aprender a fazer isso daqui. Ó, essa questão, o jeito mais fácil de resolver ela é começar desenhando, né? Então vamos interpretar de novo aqui, ó. Considere duas cargas pontiformes, uma vale 1, outra vale 2 microcoulombs, e separadas uma distância de 1 metro. Então vamos desenhar elas aqui. Vou colocar aqui a carga A. Carga A vale 1 microcoulomb. Distante dela aqui, ó, 1 metro. Nós vamos ter a carga B, que tem o valor de 2 microcoulomb, separados por uma distância de 1 metro, né? E aí ele fala lá, ó, o ponto A e o ponto B do plano horizontal, blá, determine o ponto P ao longo dessa reta, aonde nós vamos ter que ele vale 0, né? Então veja bem, ó, como as duas são positivas, as duas vão estar girando o campo elétrico no sentido de afastamento de si. Como a carga A vale 1, ela vai ter um campo elétrico menor do que a B, se nós pensássemos que esse ponto seria bem aqui no centro. Automaticamente, para poder compensar a carga menor de A, o ponto vai ter que ficar mais próximo aqui, ó. Chegar um pouquinho mais perto aqui dessa carga, que é a carga A. Ou seja, aqui eu não sei quanto que vale, tá? Eu vou chamar aqui de distância x. E aqui eu vou chamar de distância y. De modo que eu consiga uma relação entre elas, né? X mais o y tem que dar o valor de 1 metro. Automaticamente, y vai ter o valor de 1 menos o valor de x. Vou deixar aqui entre parênteses, fica mais bacana. Beleza. O que acontece agora? Olha só. Eu tenho que entender que para o campo elétrico ser nulo, o vetor campo elétrico A tem que ter o mesmo valor do campo elétrico B. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho aqui o campo elétrico A... Opa, perdão. Esse aqui vai ser o campo elétrico B, né? Porque as duas são positivas, então é de afastamento. Aqui está o campo elétrico que essa aqui gerou. Lembrando que esses campos elétricos são independentes. Só lá na soma vetorial que a gente vai conseguir resolver, né? Que vai conseguir relacionar os dois. E aqui nós vamos ter o campo elétrico, ó, da carga A. Ou seja, esses dois aqui têm o mesmo valor. Então, a gente tem que partir desse princípio para resolver essa questão, tá? O campo elétrico de A tem o mesmo valor do campo elétrico de B. Automaticamente, nós temos que o K0 vezes a carga A dividido pela distância de A até o ponto P. A gente não sabe quanto que vale? A gente sabe que é um x aqui, ao quadrado, vai ser igual ao quê? O mesmo K0, aí a gente vai ter a carga de B e a distância. Y, não é? Só que y vale 1 menos x. E eu vou colocar aqui, então, 1 menos x ao quadrado. E é isso aí. O que eu posso já tirar fora de cara aqui, ó? K0. Tchau pro K0. Carga A e carga B são diferentes, não posso cortar. E esse x eu não posso cortar com esse x porque tem aquele menos 1 ali. Beleza. Quanto que vale a carga A? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto que vale o x? Não sei, estou procurando. Ao quadrado. Igual ao quê? Carga de B. Carga de B vale 2 microcoulomb. 10 a menos 6. Dividido por quem? Por isso aqui ao quadrado.
Porque aqui a gente tem que replicar aquela propriedade distributiva, né? Que vai ser o quadrado do primeiro, ao quadrado é 1. Nesse caso vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1, 2, vezes x, 2x. E o quadrado do segundo, que vai ficar, então, mais x ao quadrado. É isso aí. Bem, vamos continuar do lado de indicar. O que a gente tem? A gente pode até multiplicar cruzado aqui se quiser, ó. Mas eu vou só organizar antes para ficar mais fácil o entendimento, tá? 1 vezes 10 elevado a menos 6, x quadrado, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui eu vou puxar, ó, x quadrado menos 2x mais 1. É isso aí. Agora a gente multiplica cruzado. E a gente vai ter lá, então, 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes x quadrado, 2x mais 1, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes x quadrado. O que a gente pode fazer? Ó, esse 1 vezes 10 elevado a sexta está multiplicando aqui todo mundo, né? Passa dividindo lá. E a gente vai ter x quadrado menos 2x mais 1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes x quadrado. E ó, veio aqui dividindo 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Repetindo aqui então, x quadrado, 2x mais 1 vai ser igual. 2 divididos por 1, 2. Conserva a base 10 e subtrai as potências, né? Menos 6 de cima, menos o de baixo, que é menos 6 também, que dá mais 6. Então, com menos 6 fica 0. Automaticamente, nós temos que vai ficar 10 elevado a 0, x quadrado. Bem, 10 elevado a 0 é 1, né, gente? Então, fica só 2x. Vou repetir aqui, para não confundir. 2x, x quadrado, 2x mais 1, igual a 2x quadrado. Esse 2x aqui, ó, ele está positivo, eu vou passar lá para o outro lado, tá? E ele vai ficar assim. Menos 2x quadrado, mais o x, menos o 2x, mais o 1, igual ao zero. E aqui eu posso mexer nos semelhantes, né? Então vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Para não ficar o x quadrado negativo, eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. E aí a gente vai encontrar x quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Muito bem, gente. Aí fica para vocês resolverem essa equação, tá? A gente vai chegar lá em Bhaskara, né? É uma forma de resolver. E a gente vai encontrar dois resultados daí. A gente vai encontrar que x pode ser igual a menos 2,41 ou pode encontrar que o x vale 0,41. O que acontece aqui, gente? Ó, não pode ser 2,41 porque aí ficaria fora da reta, ele quer um ponto entre eles, né? Então tem que ser um ponto P aqui. Resultado final, depois de vocês encontrarem aí por Bhaskara, vai ser igual a 0,41 metros.
Então aqui, ó, vai ficar 0,41 metros, né? Automaticamente para chegar em 1 metro lá vai ser a distância do Y, da carga B. Muito bem, qualquer coisa, manda lá uma dúvida para a gente, nós respondemos como é que vocês acham aí por Bhaskara esse resultado. Questão 5 e última questão que eu estarei fazendo hoje com vocês. Diz o seguinte, ó, um ponto material de massa de 1 miligrama, eletrizado com carga de 2 microcoulomb, é abandonado no interior de um campo elétrico uniforme, de intensidade 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Desprezando a ação da gravidade, né, determine o módulo da força elétrica que atua na carga. A letra B ele quer a aceleração que adquire a carga. E a letra C, no instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Muito bem. Vamos desenhar? O que a gente tem aqui? Nós temos que tem um ponto material, né? Vou colocar aqui um pontinho qualquer, é uma partícula. Ela tem uma massa, a gente conhece ela, de 1 miligrama, e ela está eletrizada. Então aqui nós temos uma carga, e essa carga tem o valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? 2 microcoulombs aí. Vou deixar micro aqui mesmo. Então ele abandonar o interior de um campo elétrico, acabei de soltar ela no campo elétrico aqui, e esse campo elétrico tem uma intensidade de 8 vezes 10 a quarta. Tá, o que acontece? Ó, quando eu coloquei ele aqui nesse campo elétrico, tá? Eu estou supondo que esse campo elétrico tem essa direção e esse sentido aqui. Esse é o campo elétrico. Campo elétrico. Vai surgir aqui uma força. Como a carga é positiva, a força e o campo elétrico terão a mesma direção e sentido. Legal? Como é que eu faço para calcular, então, o valor da força desse campo elétrico? É só aplicar a equação do campo elétrico aqui, ó, onde nós vamos ter que a força é dividida pelo módulo da carga. Né? Multiplica cruzado aqui, a gente acha que a força vai ser igual ao campo elétrico vezes o Q. Automaticamente a gente vai ter que a força elétrica vai ser igual ao campo elétrico. Ele me forneceu esse campo elétrico, olha aqui, ele falou que vale 8 vezes 10 a quarta vezes o Qzinho, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a força vai ser igual à multiplicação aqui, né, do 8 pelo 2, que dá 16. Conserva a base 10 e soma as potências. Bem, 4 mais o menos 6, fica menos 6 mesmo, que dá menos 2. Bem, menos 2 quer dizer que pula 2 casas para cá, resultado final 0,16 newtons. Vamos para B? A aceleração que a carga adquire. Pessoal, aqui nós estamos falando da segunda lei de Newton e a gente tem que retornar lá naquela equação fundamental da dinâmica, força igual massa vezes a aceleração. Então a força a gente conhece, 0,16, a massa a gente conhece, é 1 miligrama. Esse mzinho aqui, gente, independente da unidade de medida, tá? Esse mzinho aqui, ó, ele vale menos 3, né? Então é 1 vezes 10 a menos 3. Lembrando, né? Esse vale menos 3, esse aqui vale menos 6 e o nzinho lá, o nano, vale menos 9. Só que tem um detalhe, aqui ele está em grama. Quando eu for aplicar essa equação, ele tem que estar em quilos, tá?
Para transformar grama para quilo, divido por 1000. Ou adiciono menos 3 de novo aqui. Vezes o A. Aí a gente vai ter 0,16 igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Ou simplesmente dividir isso por 1000 aqui. Se encontrar 0,001, aí tem que passar as casas, vai ficar no menos 6 lá. Pode fazer passo a passo que você chega aí. E agora, passa dividindo. A vai ser igual a 0,16 divididos para 1 vezes 10 elevado a menos 6. A vai ser igual. Muito bem, pessoal. É só a gente fazer essa divisão aí. E a gente vai encontrar 1,6 vezes 10 elevado a ter a quinta metros por segundo ao quadrado. Certo? Maravilha. Questão C. A C fala o seguinte, ó. Com o ponto material, um instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele, né? Bem, nessa questão, a gente vai estar entendendo que nós estamos falando de um movimento uniformemente variado. E aí nós vamos ter uma aceleração constante. E a equação para resolver a velocidade é lá do primeiro ano, né? Velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí a velocidade a gente já sabe, né? 320. A gente soltou ela do repouso, né? A gente acabou de deixar o interior aqui do campo elétrico. Ela estava em repouso, então a velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é essa daqui, 1,6 vezes 10 elevado a 5, vezes o tempo que a gente quer descobrir, né? Esse zero aqui não faz diferença nenhuma. Esse 1,6 vezes 10 elevado a 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser igual a 320 divididos para 1,6 vezes 10 elevado a 5. T vai ser igual, então, a 320 divididos para 1,6 vezes 10 a 5, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Pessoal, eu estou fazendo direto aqui as continhas por questões de tempo mesmo da aula, né? Para ficar muito maçante para vocês. Seria interessante vocês fazerem passo a passo aqui, já que o vestibular está aí, né? É bacana vocês estarem craque nessas continhas aí. Se tiver dúvida, me procurem, hein? Vamos para a segunda parte aqui. Ele quer saber a distância percorrida. Distância percorrida, gente, nós ainda estamos falando do movimento uniformemente acelerado, né? Então, a gente vai estar utilizando a equação para a posição em função do tempo, onde a distância percorrida vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2. Muito bem. Aqui a velocidade inicial é zero, então ela some, né? A gente vai ter então que a distância percorrida aí vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 5, que é a nossa aceleração. O nosso tempo é 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, dividido por 2. Distância vai ser igual, então, a 3,2. Opa, já estou lá na frente. Deixa eu fazer passo a passo aqui.
pelo menos essa primeira parte aqui. Vou repetir aqui 1,6 vezes 10 elevado a 5. E aqui nós temos o quadrado, né? Vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 10 elevado a menos 6, divididos por 2. Aí eu vou simplificar esse 2 aqui com esse 4, e a gente vai encontrar 1,6 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí a gente tem que D vai ser igual a 2 vezes 1,6, que vai ser então 3,2. Vezes 10 elevado ao quê? Conserva a base 10 e soma as potências, né? 5 mais menos 6, menos 1 metros. Se quiser deixar em número normal, né? Esse menos faz a vírgula pular uma casinha para cá. E a gente encontra 0,32 metros. Pronto. Resolvida aí a questão 5. Depois a gente continua a resolver esses exercícios. Até a próxima.